Olá, galera! Assistam agora a mais um podcast do Play Soccer comentando os principais acontecimentos da semana do futebol, com Márcio Miceli e Ed Júnior. Obrigado pela audiência. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Fala, galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do Play Soccer esta semana. Meu lado, meu amigo Ed Júnior. E já de bate pronto, quero saber, Ed Júnior, o que você achou dos jogos de sábado do Brasileirão? Botafogo vencendo, Flamengo vencendo, Palmeiras vencendo, enfim, os três primeiros colocados vencendo e mantendo a regularidade. Fala aí, o que você achou, meu amigo? Surpresa a gente não teve, né, nesses jogos, né? O Botafogo, apesar de ser um Internacional aí que também está tentando voltar para o campeonato, o Botafogo fez um bom jogo. O Inter criou uma certa dificuldade no segundo tempo, principalmente na última parte do jogo, né? Mas o Botafogo teve um domínio do jogo que acho que o resultado do Botafogo aí podia ter ampliado, principalmente no primeiro tempo. Não ampliou e passou o sufoco no segundo tempo, mas que é normal, né? As equipes aí se reforçando, os times agora aí brigando lá em cima. Tem essa situação do histórico do Botafogo que ele está tentando tirar, né? Já teve a vitória em cima do Palmeiras e está se mantendo, né? O Palmeiras também aí nessa vitória que ele teve aí, também não deixando o Botafogo escapar, né? Teve a vitória dentro de casa. E o Flamengo, né? Apesar da polêmica que teve do gol aí, né? O Flamengo, teoricamente, sendo ajudado mais uma vez pela arbitragem, um lance polêmico, que aí acho que vai muito do que o árbitro vai ver dentro do campo, né? Na verdade, os dois pênaltis, né, foram contestados, né? O segundo mais por desconhecimento da regra, que não é uma coisa comum de acontecer. Exato. E o primeiro da questão do posicionamento do Arrascaeta, né? Se foi feito um movimento ou não, mas enfim, o trio de arbitragem entendeu que houve, né? Uhum. E aí marcou, para a sorte do juiz, né? Digamos assim, o Flamengo Pedro perdeu, né? Uhum. Mas aquilo ali acho que já gerou um sentimento um pouco de revolta ali dos jogadores do Criciúma, né? Exatamente. Eu acho que o campeonato ele está muito nivelado, né? Vamos dizer assim, independente de quem está brigando lá em cima. A gente viu agora o Corinthians ganhando do Bahia na Fonte Nova, né? O restante dos resultados a gente não teve muita surpresa. Acho que a maior surpresa foi esse jogo do Corinthians, mas até pelo que vem apresentando dentro do campeonato, né? O Corinthians brigando lá embaixo, o Bahia já lá em cima, ali no G6. E sofreu uma derrota aí, isso, né, bem ou mal vai desgarrando esse pessoal que a gente tem falado que vai brigar lá em cima, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, né? E como você falou, o São Paulo também está começando a chegar, o Zubeldia ajeitando ali o time, e a gente está já praticamente o campeonato já indo para o meio do campeonato, aí já definindo quem vai brigar lá em cima. Ali no embaixo também está uma coisa que o Fluminense agora com a vitória vai tentar chegar também, né? Apesar dele estar um pouco afastado, mas a gente vê que o Fluminense não é uma equipe para estar brigando lá embaixo. E vamos ver com esses reforços agora, as equipes se reforçando aí com essa janela. Vamos ver como é que vai ser esse campeonato agora, essa segunda parte do campeonato, né? O Palmeiras venceu o Cruzeiro, mas também parece que teve uma polêmica ali, né? O pessoal deu uma reclamada de dois lances. Enfim, entra sempre naquela condição lá, enfim, de outras discussões que o Hector já falou, né? E outros falaram. Mas enfim, essa é a nossa arbitragem, a arbitragem que a gente tem, né? E se falta mais, acho que profissionalismo mesmo, investir, né? A partir do momento que a CBF entender isso, eu acho que a tendência é que os juízes melhorem ou evoluam, senão a gente vai ficar batendo aí sempre na mesma tecla de polêmica de arbitragem. O time ganhou ajudado, perdeu prejudicado, né? Todo mundo se acha no direito de questionar. Enfim, não estão errados, afinal, né, é muito dinheiro aí que rola. E, enfim, a arbitragem já não é um assunto de hoje, é um assunto que vem nem com VAR, nem com outras situações que criaram aí para melhorar, né? Isso melhorou, parece que cada dia piora mais, quanto mais recurso você tem, mais problema tem junto, vem junto, né? Dá um motivo das equipes reclamarem, né? Mais ainda. E você falou, a falta de profissionalismo dentro da arbitragem, ela é direto aqui no Brasil desde muito tempo, né? A gente achando que o VAR ia melhorar, na verdade ele está criando até uma certa polêmica a mais, né? Que em alguns jogos aí a gente vê um pezinho para lá vale, um pezinho para cá não vale, um braço para lá vale, outro braço para cá vale. E esse lance do Flamengo aí, que como você falou, desconhecimento da regra, até às vezes
faz com que crie essas polêmicas aí, o campeonato às vezes entra até numa dúvida, pelo questionamento do Textor aí, né? Mas a gente vê reclamação de todos, né? Teve a reclamação do Palmeiras, no gol do Botafogo lá, né? Falaram que o Bastos levantou muito o pé na hora que ele roubou a bola. Então, na origem, né? Na origem da jogada. Então você vê a contestação de todos, não é um, não é dois, é todo mundo que está ali reclama, o pessoal que está lá embaixo reclama, o pessoal que está lá em cima reclama, e a gente vai, né? Isso aí já é do futebol, não tem jeito, tem barra, não adianta, tem gente ali apitando, a gente vê que vai ter uma polêmicazinha, né? É verdade. Alguns acham que, não, o juiz tem que ter autonomia, outros não, o VAR poderia ter chamado, acho que nem os próprios comentaristas, nem os próprios jornalistas, né? Eles conseguem ter chegam a uma conclusão do que seria o ideal, né? Mas, enfim, os resultados foram esses, Botafogo, Palmeiras, Flamengo desgarrando aí. Vale destacar também o Fortaleza, né, que venceu ontem mais um jogo e colou lá no G4. O Bahia, como teve uma queda nas 2 últimas rodadas, né, já deu uma desgarrada, mas é um time que está brigando lá em cima aí, né? São Paulo chegando. São Paulo chegando também, empatou ontem também, né? O São Paulo tropeçou, o Juventude, aquele timezinho chato, né, que mesmo não jogando em seus domínios, ontem o mando novamente foi vendido, né? O jogo foi no Mané Garrincha novamente, né? E, enfim, deu empate, então São Paulo também não colou muito lá em cima, né? Acho que o destaque mesmo, a briga aí, acredito que deva ficar entre Flamengo, Palmeiras e Botafogo, assim como foi ano passado, né? Ano passado a gente ainda teve chegada aí do Atlético Mineiro e do Grêmio numa reta final, né? Mas os dois times não tiveram gás, né? O Atlético Mineiro até fez um ótimo segundo turno, mas o primeiro turno tinha sido muito mal, e esse ano também o Atlético Mineiro, depois de ótimos jogos aí, né? Com o Milito, né? Desde que o Milito assumiu, caiu muito, está tentando se reencontrar. Ontem até venceu o Vasco, né? Venceu o Vasco, que vinha de 4 vitórias aí seguidas, ontem perdeu. O que você achou aí desse Atlético e Vasco 2-0? Então, acho que era um resultado normal, todo mundo esperava. O Atlético está nessa ascendente aí no campeonato, né? Os reforços também chegando. Ontem a gente viu um Vasco preso ali, não conseguindo, principalmente no primeiro tempo, o Atlético com total domínio da bola, o Vasco não conseguindo passar da intermediária praticamente do Atlético Mineiro, né? O Atlético, antes até do gol do Hulk, teve um gol anulado, né? Que a bola passou por fora, mas a gente viu um domínio total do Atlético, né? O único destaque desse jogo aí que a gente praticamente teve foi a volta do Alex Teixeira, né? Entrou, a estreia do Coutinho, né? Mas assim, a gente esperava mais um pouco do Vasco, até pelo que ele tem feito agora nos últimos jogos, né? Essas vitórias que ele teve, a gente esperava um pouco mais de um Vasco um pouco mais agressivo, independente de estar jogando na casa do Atlético, mas o Atlético dominou totalmente o jogo e não foi nenhuma surpresa esse 2-0, né? O Atlético também eu vejo como um grande elenco, né? Você tem ali o Paulinho, o Hulk, o Scarpa, né? O lateral esquerdo lá, o Arana, né? Que jogou pela seleção agora na Copa América. Enfim, você tem um time muito bom, é um time que estava voando aí há pouco tempo, mas de repente começou a cair, né? Enfim, é uma coisa também que costuma acontecer com a maioria dos times. Nenhum time é soberano, a verdade é essa, né? Todos oscilam porque a dificuldade do nosso campeonato é muito grande, né? E aí você teve um Atlético, né, aí lancinando aí nas últimas rodadas, mas está tentando recuperar, não sei se vai dar tempo. Assim, eu acho que a sequência do Flamengo e Palmeiras ela é muito mais pesada agora do que, por exemplo, a do Botafogo, né? O Botafogo não que os jogos são fáceis, a gente está vendo, acabou de falar que os jogos no Brasileiro não são fáceis. Mas a sequência do Flamengo e Palmeiras agora para o restante, que eles se enfrentam no Brasileiro, se enfrentam na Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Botafogo na Libertadores, né? Então agora essa sequência aí do mês de agosto, praticamente setembro, que eu acho que vai ter a maior definição do campeonato, né? Devido a essa sequência de jogos que eles vão ter. Se eu não me engano, são 8 jogos nessa intensidade de Flamengo, Palmeiras e Botafogo se enfrentando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Não, já na outra parte da tabela, né? Parte de baixo da tabela, né? Ontem você teve o Fluminense, enfim, né, vencendo o seu segundo jogo em 18 disputados, né? 17, o Fluminense fez um jogo a menos aí. Derrotou o Cuiabá, não foi um jogo brilhante, longe disso,
mas o time já demonstrou ali, enfim, o Thiago Silva finalmente reestreou, foi até simbólico, né, porque ele reestreou justamente na data de ontem, que é aniversário do Fluminense, completou 122 anos, ele estreou, o Fluminense ganhou depois de um longo e tenebroso inverno, e ele se destacou como sempre, né, foi preciso, deu aquela segurança ali na zaga, né. O Cuiabá também não ameaçou muito, o Fluminense também não ameaçou muito, foi um jogo de mediano para baixo, né? Mas em virtude do que o Fluminense teve nos últimos jogos aí, já apresentou uma grande melhora, teve algumas jogadas interessantes, o Arias voltando sempre interessante, o André com seu jogo eficiente sempre. Ontem o Martinelli até estava fazendo um primeiro tempo razoável, mas tomou o amarelo e entrou o Alexandre, mas eu entendo que até melhorou. Não, o Alexandre eu acho um bom jogador também, acho um jogador que merecia, com a iminente saída aí do André, que provavelmente deve acontecer, eu acredito que ele deva ganhar a vaga de titular. É um jogador brigador, às vezes tem um pouquinho mais de força de vontade, toma amarelo, mas eu entendo que é um jogador que sabe atuar em sua posição. Você teve um Cano ainda mal, né? E aí, mais uma vez, entrou o garoto lá da base, né? O Elias, o mesmo que salvou Fluminense da derrota contra o Criciúma lá no Heriberto Wilson há 10 dias atrás. Praticamente o John Kennedy de agora, né? Exatamente. O Ganso teve uma ótima partida, assim, né? Alguns passes interessantes. No lance do gol, a participação foi dele, do Arias direto, né? O Cauã Elias foi oportunista, fez o gol, o Fluminense segurou ali. Ainda é uma incógnita, o Fluminense, enfim, não é mais lanterna, venceu depois de três meses, né, no Brasileiro. E há quase 2 meses não vencia um jogo, né? Você somando aí Libertadores, Copa do Brasil, né? O Fluminense ganhou o último jogo do Alianza Lima, né? Só para finalizar essa tua parte aí falando sobre o Fluminense necessitava realmente de uma vitória, né? Acho que uma vitória para voltar a confiança do Fluminense, para ele tentar sair dessa parte de baixo da tabela aí, tentando mudar um pouquinho do que o Diniz tinha implantado agora já com as ideias do Mano. Vamos ver, né? Você falou, o Thiago Silva reestreando aí, dando um suporte mais, até o Thiago Santos jogou bem. Sim, foi muito bom, bem na partida. Bem. Então a gente já vê que isso aí a gente vai, o Fluminense deve ter uma ascensão no campeonato aí, vamos ver, né? É isso aí. E aí já na próxima rodada o Fluminense, enfim, tem uma parada duríssima, né? Simplesmente contra o vice-líder aí do campeonato, Palmeiras. Mas o jogo é o Maracanã, a torcida vai prestigiar. Não seria surpresa se o Fluminense ganhasse, não vai ser fácil, né? Mas o Palmeiras é aquilo, a gente já conversou outras vezes. Tem um jogo pragmático, mais eficiente, pode complicar e muito. Veremos, né, logo mais. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte aí do podcast Play Soccer. Até lá! Fala, galera da Play Soccer, estamos de volta para o segundo e último bloco da nossa resenha semanal. Vamos explorar um pouquinho aí os confrontos da Copa do Brasil, das oitavas de final, que já vão ocorrer aí na próxima semana, né? E aí na última quinta-feira a CBF sorteou os confrontos. E aí vamos destacar aí principalmente o confronto dos times cariocas, né? E já começando com uma bomba, uma pedreira que eu jogo para você, Ed Júnior, Flamengo e Palmeiras, arrisca um prognóstico? Essa aí é difícil, é o jogo mais difícil que a gente tem, né, devido ele estar brigando lá em cima, né, fizeram final de Libertadores aí há pouco tempo. De Supercopa. Supercopa, a gente não sabe o que realmente vai acontecer, a Copa do Brasil é isso, né, é diferente do brasileiro, você perde, tem chance de, esse mata-mata é totalmente diferente, né. Então são clubes que, principalmente nos últimos anos, aí, eles têm chegado nas finais, a gente é difícil, até pelo momento, se a gente não tivesse com um momento mais difícil, mas não, estão tudo brigando lá em cima, estão lá na parte de cima do brasileiro. Eu acho que o que vai fazer a diferença aí realmente vai ser até essa questão dessa final do brasileiro aí também, né, dessa sequência de jogos que eles vão ter, às vezes. O Palmeiras agora perdeu o menino machucado, né? O Estevão, né? Agora, então pode ser uma diferença que o Flamengo pode ganhar aí devido ao elenco que tem. O Palmeiras não tem um jogador no nível do Estevão para
poder repor, né? Então, assim, é uma incógnita, né, cara? O jogo do Flamengo e Palmeiras é muito difícil de arriscar alguém que vai passar aí. Arrisca um prognóstico, 50-50. 50-50. Ainda bota o Flamengo um pouquinho à frente. 60 para o Flamengo, 40 para o Palmeiras. Beleza. Nós teremos também Vasco e Atlético Goianiense. Na teoria é um jogo que o Vasco acho que pode ter boa chance aí de passar, já que o Vasco melhorou bastante aí nas últimas rodadas. E o Atlético Goianiense agora é o lanterna do Brasileirão, né? Então, o que você acha aí de Vasco e Atlético Goianiense? Então, o Vasco e Atlético Goianiense já é o momento das equipes, né? O Vasco tentando buscar aquela ascensão, apesar de ter perdido para o Atlético agora, mas começou a ter aquelas vitórias que estavam difíceis de vir. Tem agora as estreias aí do Alex Teixeira, do Coutinho. Então, vamos ver. Acho que principalmente os jogos dentro de casa que vão fazer a diferença para esses dois. Eu acho que o primeiro jogo praticamente para mim é o que vai definir aí quem vai passar disso aí, mas eu ainda acredito que o Vasco passe do Atlético Goianiense. Porcentagem? 70-30. 70-30. E também teremos Fluminense e Juventude. Eu acredito que pelo momento o Fluminense deu até uma sorte. Tudo bem que jogar lá no Alfredo Jaconi é sempre difícil, né? Assim, por analisar elenco, o Fluminense é muito melhor, não se compara, mas o Juventude é aquele timezinho chato ali, né? Que tá aí no meio da tabela, não tá fazendo uma boa campanha, né? Eu acho que o primordial vai ser o jogo lá no Alfredo Jaconi, né? Se o Fluminense conseguir um resultado bom, eu acho que tem até mais chance de passar, porque tem um time melhor. Como não é um jogo em um jogo só, né? Onde tudo pode acontecer, o jogo é ida e volta. Eu acredito que nesses casos o melhor time, o melhor elenco tenha mais vantagem. Então eu acredito que o Fluminense até deu uma sortezinha aí, né? Não pegou nenhum grande rival. Eu acho que tem boas chances, ainda mais o Mano, é gaúcho, conhece ali, né? O Fluminense vai pegar o Juventude e o Grêmio, né? Nas fases das Copas, dois times gaúchos, e o Mano é um treinador gaúcho, né? Conhece bem a escola, mas veremos. Mas por hora, eu diria aí que na Copa do Brasil, pelo elenco, não pelo momento, o Fluminense tem uma pequena vantagemzinha aí, se eu cravar aí 55-45% para o Fluminense. E só para destacar, finalizar, que nós não tivemos, né, nenhum confronto regional, né? Vinculou-se essa possibilidade de ter clássicos cariocas, clássicos paulistas, mas não tivemos. E Botafogo e Bahia, né? Botafogo e Bahia também vai ser um jogo duro, porque o Bahia também está com um bom time, está brigando lá em cima. Inclusive, pelo brasileiro, o Botafogo perdeu para o Bahia no Newton Santos, né? Foi um dos poucos jogos que o Botafogo perdeu em casa aí. Mas o que você acha aí desse confronto Botafogo e Bahia? Então, Botafogo e Bahia eu vejo aí praticamente quase igual o Flamengo e Palmeiras. Eu só acho que o Botafogo leva vantagem pelo elenco que tem. O Botafogo agora com peças de reposição aí nessa janela, né? O Alan ainda nem estreou, o Igor Jesus já entrou de titular e jogou bem contra o Inter. Então acho que o Botafogo, devido ao elenco que tem, o Bahia aí, a gente falou ainda há pouco, o Bahia não está jogando bem, nessas últimas rodadas aí não tem jogado bem. O Botafogo já é diferente, jogou bem contra o Palmeiras, primeiro tempo contra o Inter ele fez um bom jogo. Então eu acho que o Botafogo, devido ao momento que tem, apesar da sequência também que tem, devido a Libertadores, né, alguns jogos do Brasileiro também, nessa Copa do Brasil mesmo assim, devido à quantidade de jogadores que tem de qualidade, o Botafogo leva uma certa vantagem em cima do Bahia. Aí eu boto 70-30 também. Já saíram o sorteio dos mandos, quem começa jogando, você já tem essa informação? Então, saiu sim, estou até tentando ver. Dá uma olhadinha aí pra gente, a gente está buscando aqui informação para vocês, só para a gente posicionar que aí dependendo ali do mando, né, quem começa decidindo em casa e finalizando, de repente leva uma vantagenzinha aí, né? Essa que é a maior diferença, né? Acho que esses primeiros jogos é que vão fazer a diferença nesses primeiros confrontos aí agora, né? Então, assim, vendo aqui direitinho, o Flamengo joga em casa o primeiro jogo, né? O Vasco faz a volta em casa também, é um jogo que a gente falou também, né? O Fluminense faz também o jogo em casa, e o Botafogo, primeiro jogo em casa. Então o Botafogo é o único que decide fora, né? O Botafogo decide fora, entendeu? Então o Botafogo tem que fazer aí o resultado aí no Newton Santos, porque lá na
Fonte Nova vai ser legal, né? Vai ser bom. Vai ser difícil, né? Vamos finalizar aí no nosso podcast, mas a gente prometeu para vocês dar uma pincelada aí, né? Dos times menores do Rio de Janeiro, digamos assim. Destacar aí que na Série C, pela Série C do Brasileiro, o Volta Redonda venceu ontem a sua partida, está em terceiro e já está classificado, o próximo da classificação para a próxima fase. Na Série D, nós temos um Audax eliminado, jogou ontem, empatou, né? não tinha chance, terminou na lanterna, mas nós temos um destaque legal aí que nós temos Português e Nova Iguaçu, foram os dois primeiros da chave, estão classificados para a próxima fase da Série D e decidem seus confrontos em casa, o que é importante também, né? E na Série A nós temos já o retrato aí, já foi discutido. E pelos campeonatos inferiores das divisões do Rio, na B2, né? Na Série C. Teve ontem as semifinais, né? Onde o Niteroense passou pelo Campos, né? E o Júnior Souza também classificado também. São os dois clubes que vão já nesse segundo semestre disputar B2, tentar o acesso para B1. E agora vai ter o arbitral aí, estava esperando realmente essa definição dos clubes que iriam subir, e está lá o Júnior Souza e Niteroense pela primeira vez lá na B2. E pela A2, o América perdeu do Olaria. Um gol no final, aos 50 minutos, né? O América tentando ainda alguma coisa dentro de casa, fazer um resultado para poder tentar a classificação e continuar ali brigando, mas tomou um gol aos 50 minutos do Olaria, perdeu em casa e está fora para poder, perdeu a chance de subir para a Série A do Carioca de novo. O calvário do América, né? Uma pena que nem aí com o Romário aí, o América não consegue voltar para a elite do futebol carioca. É muito triste, mas enfim. Galera, a gente já vai finalizar aqui, mas eu queria dar só uma pincelada para vocês. Na semana passada a gente falou dos confrontos da Sul-Americana, das eliminatórias da Sul-Americana, né? Nós tivemos 4 brasileiros envolvidos: Inter, Cuiabá, Atlético Paranaense e qual foi o outro? Enfim, o Atlético Paranaense empatou com o Cerro Porteño lá no Paraguai, 1-1. Vai jogar essa semana lá na Liga Arena para decidir a vaga para as oitavas. Nós tivemos empate também do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino empatou com o Barcelona de Guayaquil em Guayaquil e vai jogar também a sua sorte em casa. O Inter perdeu, né, para o Rosário Central na Argentina por 1-0 e vai ter que vencer no Beira-Rio de qualquer jeito para passar para as oitavas. E o outro, me lembrei, o Cuiabá, exatamente. O Cuiabá também empatou seu jogo com o Palestino do Chile, lá no Chile, e vai decidir aí na Arena Pantanal aí a sua sorte na competição, beleza? Bom, é isso aí. Por hoje é só, a gente se despede aí de vocês, mais uma vez agradecendo a audiência, a paciência, e esperando que vocês nos acompanhem aí nessa jornada da Play Soccer. Meu amigo Ed Júnior, suas considerações finais. É isso, né? O que a gente falou, vamos ver agora esses confrontos, como é que vão ser da Copa do Brasil, Libertadores, e essa segunda fase do Brasileiro, na segunda parte, já como a gente falou, as definições de quem está brigando lá em cima, lá embaixo, né? Mas esperando aí que principalmente o Fluminense e o Vasco se recuperem para também estar lá em cima da tabela. Show, galera, um grande abraço e até a próxima. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, dar aquela moral aí pra gente. A gente está começando, mas a gente vai trazer aí muita informação para vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. É isso aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.